Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso, ordenou Moisés a Josué: escolhe os homens e sai e peleja contra Amaleque amanhã. Estarei no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele. E ele nela se assentou. Arão e Hur assentaram-lhe as mãos, um de um lado e o outro de outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo a fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória no livro e repete-o a Josué, porque hei de riscar totalmente a memória de Amaleque debaixo do céu. E Moisés edificou um altar, ele chamou: o Senhor é minha bandeira, e disse: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Escolheu Moisés homens capazes de todo o povo e os constituiu por cabeças sobre o povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Estes julgaram o povo em todo o tempo, e causa grave trouxeram a Moisés, e toda a causa simples julgavam eles. Eu fiz a leitura no livro de Êxodo, capítulo 17, versículo 8 até o 16, e no capítulo 18, o versículo 25 e o 26. Depois de passar um ano no Monte Sinai, o povo de Israel passou 50 dias se preparando para viajar até Canaã. E nós encontramos aqui um povo terrível, os amalequitas. Amaleque era uma tribo de pessoas ferozes e de devoradoras. Em Deuteronômio capítulo 25, verso 17, 18, 19, diz que eles atacaram Israel por trás, covardemente. Eles assaltavam os peregrinos. Os homens viviam abatidos e afadigados. E aí isso explica o severo juízo de Deus contra Amaleque. Então Deus diz lá em Êxodo capítulo 17, verso 14 até o 16, o nome Amaleque seria arriscado da terra. O significado de Amaleque é bélico, é guerreiro, né? Então nós vemos que Deus tinha uma guerra a fazer contra Amaleque, que era o pior povo inimigo de Israel. E aqui entra em ser então 4 homens, e esses 4 homens aqui de Deus tinham um objetivo, da leitura do texto, do 17, versículo 8 ao 14. Esta foi a primeira batalha quando o povo de Israel saiu do Egito. Os amalequitas, eles eram netos de Saul, era um povo cruel, guerreiro, saqueadores, traiçoeiros. Essa foi a primeira barreira que Israel teve a caminho de Canaã. Hoje, os nossos inimigos espirituais, os amalequitas, eles têm que cair também. Todos os que se opõem na nossa caminhada, seja qual for o inimigo que quer nos atrapalhar do caminhar com Deus, eles têm que ser vencidos pela oração, pela nossa consagração e pela nossa busca até Deus. O povo de Israel naquela ocasião venceu porque houve obediência a Deus. Tudo foi organizado conforme a orientação de Deus, então eles foram vitoriosos. Embora o inimigo fosse cruel, guerreiros, com espadas, armados, o povo de Israel não tinha tantas armas, e o povo de Israel era escravos, ex-escravos, eles não tinham preparação para a guerra.
mas eles venceram porque o Senhor estava com eles. Deus, Ele nunca deixa a cada um dos seus filhos, nenhum dos seus filhos falharem quando andam no caminho da obediência a Ele. Os 4 homens eram unidos. Esse foi o motivo da vitória. Moisés, Josué, Caleb, Nun, eles eram unidos. Esse foi o motivo da vitória. Os 4 tinham respeito um pelo outro, pelo trabalho do outro, pelo serviço do outro. Cada um estava no seu lugar. Se eu estou no lugar que Deus me colocou, se você está no lugar onde Deus te colocou, as coisas vão bem. Eclesiastes capítulo 10, lá no verso 4 diz: não deixes o teu lugar. Se um espírito, se alguém levantar contra ti da parte do diabo, da parte do mal, não deixe o teu lugar. Os amalequitas não conheciam aqueles 4 homens de Deus. Aquele que se opõe contra você não conhece quem é o teu Deus, não conhece a quem você pertence. Se conhecesse, não encararia a você. Então nós temos que prestar atenção aqui, nós temos que ler de novo aqui o verso 14, diz assim: então disse o Senhor a Moisés, escreve isto para memória num livro, e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo dos céus. Veja, depois dessa vitória, depois dessa conquista, diz a palavra aqui que Josué desbaratou a Amaleque e ao seu povo a fio de espada. No versículo 13. Veja, ele edificou um altar para o Senhor. E ele disse: o Senhor é a minha bandeira, ou seja, no hebraico, Jeová Nissi. A referência, a bandeira, o símbolo era o Senhor. Nós vemos, por exemplo, na sequência, capítulo 18, Moisés era um homem que estava muito ocupado com o povo de Deus. Ele ficava da parte da manhã até a tarde, ajudando o povo, julgando as causas do povo, orientando o povo. O serviço era muito pesado, mas o sogro dele lhe deu uma orientação. E Deus mesmo tocou no coração de Moisés. Então ele escolheu homens capazes do povo para os constituir por cabeças do povo, de 1.000, de 100, de 50, de 10. Então, às vezes, é preciso parar para buscar conselho. Às vezes, na nossa correria do dia a dia também, nós precisamos parar, precisamos de avaliar a situação e de reorganizar a nossa vida. Moisés era um grande líder do povo, mas ele, por exemplo, estava muito sobrecarregado, mas ele teve o sogro que lhe deu orientação. Então, o sogro de Moisés, observando, ele percebeu a situação de Moisés. Então, ele aconselhou Moisés que ele dividisse o trabalho com outros homens capacitados para o serviço. Moisés ouviu o conselho. Nem todas as pessoas aceitam ouvir críticas ou sugestões, mas é preciso refletir sobre elas. A sugestão do sogro de Moisés foi para que ele pudesse administrar melhor o povo de Deus e a própria vida dele. Você já pensou sobre a sua vida? Será que falta nela tempo para a família ou mesmo para Deus? Dividir as tarefas não fez de Moisés uma pessoa menos importante. Ao contrário, né? O seu trabalho ficou assim, vamos assim dizer, mais eficiente e o povo ficou mais satisfeito. Reflita sobre a sua vida, estabeleça as suas prioridades e peça a ajuda de Deus para você administrar tudo na sua vida e tudo aquilo que Ele confiou para você. Não tente fazer tudo para Deus. Você não vai conseguir. Faça apenas o que Ele quer que você faça. Que Deus possa te abençoar. Que o Senhor seja contigo. Que o Senhor abençoe a tua vida em tudo. Medite na palavra de Deus. Amém? Até a próxima. Paz.
Se puder, se inscreve no meu canal no YouTube, se você não se inscreveu, e compartilhe com os teus contatos. Que o Senhor te abençoe e guarde. Em nome de Jesus. Paz. Amém. Paz.